Meus cumprimentos a todos. É uma alegria, uma satisfação, um privilégio e uma honra termos aqui conosco a professora, colega advogada, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco, advogada militante e atualmente membro do Ministério Público do Estado de Pernambuco, professora de cursos jurídicos, escritora, autora do livro Os Servidores Públicos e o Assédio Moral, uma luta perdida. Ela é Érica Rocha von Zosten. É uma querida amiga que está aqui a nosso convite para conversarmos acerca desse tema tão palpitante quanto instigante, que é sobre o assédio moral nos servidores públicos. Então, Érica, além de mestre em Direitos Humanos, como já disse, e advogada por muito tempo, ela também foi assessora jurídica do Instituto de Previdência do Estado da Paraíba e passou por diversos órgãos públicos, teve uma trajetória brilhante na advocacia e resolveu, mediante concurso público, ingressar no Ministério Público. E também teve sua experiência no magistério, é uma estudiosa, está com outro livro aí, aposto, espero e torço para que nasça outro filhote literário. Trata de filosofia, trata das coisas inerentes à condição humana, uma pessoa que traz luzes sobre as ciências jurídicas, sociais, pensa, reflete sobre o entorno de si, a vida e o mundo, que é muito importante isso. Um exemplo de mulher, uma mulher lutadora, uma mulher guerreira, uma mulher que luta pelos princípios, pela ética e, sobretudo, pelo comportamento humano no ambiente do serviço público, dos agentes públicos. De forma que hoje é um dia muito especial para nós que fazemos a Escola de Contas, o conselheiro Otacílio Silveira, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Érica, é uma alegria, viu? Imensa, satisfação imensa. E ter aqui o seu livro, que é um sucesso literário, e estava na minha leitura aqui, vendo que você dedica o livro aos servidores públicos vítimas de assédio moral e que eu possa ser a voz que calaram, sufocando a sua dor. Efetivamente, pessoas que sofrem assédio moral e por necessidade, vítima da opressão, emudecem e se calam. E com isso é um desserviço à atividade pública, uma atividade tão nobre quanto rica para a sociedade, para a comunidade, para os nossos concidadãos, né? Servir ao público, servir ao povo, servir à cidadania, representar a figura estatal para retribuir aquilo que se colabora com os impostos. Aí muito ruim, muito difícil isso, essa relação dentro do ambiente do serviço público, em qualquer lugar. O assédio moral em qualquer lugar é reprovável. Seja muito bem-vinda, seja muito bem acolhida aqui conosco. Um imenso prazer. Muito agradecida pelo convite. Uma satisfação estar aqui no Tribunal de Contas. Eu quero, inclusive, aproveitar o ensejo para fazer desse bate-papo uma enorme homenagem aos servidores públicos. Vou fazer só uma pequena retificação. Eu admiro muito os advogados, mas eu não sou mais advogada militante, já fui, né? Sou servidora do Ministério Público. Inclusive, à época, o que me inspirou, à época do ingresso no meu concurso, o que me inspirou o mestrado e cujo resultado foi o livro, foi a falta de trabalhos voltados para análise do assédio moral dentro do setor público. Eu vi uma vastidão, Carlinhos, de obras tratando do assédio no setor privado, né? Especialmente dentro de bancos, em universidades particulares, e uma carência enorme de um trabalho que abordasse o assédio moral dentro de órgãos públicos. A exemplo do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, dos tribunais de contas, né? E por que essa ausência? Certamente
a conclusão do livro justifica a ausência, é a dificuldade dos servidores de confrontarem um gestor com tanto poder, né? É o que a gente chama de poder político, econômico e ideológico, que é muito presente na figura do assediador quando ele se encontra no setor público, e isso difere do mesmo assédio no setor privado, onde a gente vê uma presença quase que exclusiva do poder econômico. Ele tem uma capacidade financeira maior, ele é ali o chefe de uma loja, de uma instituição, de uma empresa, e ele ascendeu, tem os seus empregados, mas ele ainda tem o poder ideológico do conhecimento, não tanto quanto quem ingressa em órgãos públicos, porque se submete a um concurso público que exige um conhecimento para que você possa ingressar, e nem detém a força, né, que é o poder político, o aparato estatal, ali ao seu entorno. Então, veja, o que motivou o livro e o estudo do assédio moral foi a falta desses trabalhos. E vamos lá, no setor público, e vamos ao conceito, né? Vamos partir do que é o assédio moral, tendo em vista que há muita confusão, inclusive isso dificulta a prova. As pessoas acham que assédio moral é semelhante a assédio sexual, acho que pela primeira expressão, e são coisas completamente diferentes. O assédio moral, a palavra assédio do latim vem de obsidere, significa atacar, sitiar. Na maioria dos conceitos, inclusive no PL, que está tramitando no Senado, que vai tornar o assédio moral crime, ainda não é. O sexual o é, o moral ainda não. Nesses conceitos, quando eles definem o assédio moral, eles falam, trata-se de um conjunto de atos reiterados que constrangem, humilham, rebaixam o servidor, perseguição. E não é só isso. A falta que eu senti nos meus estudos era também de incluir dentro do conceito de assédio o ato único. Você imagine um servidor muito comum que é removido como uma forma de perseguição. E ele coloca, com um ato só, ele é colocado com um único ato para trabalhar no outro estado, longe de sua família. No outro estado não, no outro local, distante de seu domicílio. É um ato único, mas os efeitos desse ato se protraem no tempo. Então, voltando ao conceito do assédio, é um conjunto de atos, não é ato, pode ser ato único, mas é um conjunto de atos reiterados que tendem com o tempo, a afetar psiquicamente, emocionalmente, o servidor público, porque humilham, porque constrangem, porque perseguem. Oprime. E também ainda dentro do conceito, não existe só o assédio moral no âmbito do setor público vertical. As pessoas costumam associar o assédio moral sempre sendo aquele ato do gestor contra o servidor, vertical descendente. Mas também há o assédio moral ascendente, do servidor para o gestor. Não é comum, é extremamente raro. E há também o assédio moral horizontal, é aquele que se dá entre servidores. O que mais... Eu queria só... Desculpa, Érica. Eu queria só lembrar aos que estão nos escutando e vendo, a professora Érica, que vocês podem fazer perguntas, se quiserem, e suscitar alguma questão, podem ficar à vontade em colocar as suas solicitações, que nós estaremos prontos para atender. Inclusive, nós vamos aqui colocar os temas que estão sendo abordados, conceitual e tal, que é interessante para que vocês visualizem exatamente a abordagem da professora Érica. Érica, e outra coisa interessante que você, desculpa eu interrompê-la, é para fazer esclarecimentos para quem está a nos ver, exatamente isso, porque, inclusive no setor público, ele tem uma carga muito interessante, porque além da questão da pessoa em si, aflige também os familiares.
as consequências do assédio não se restringem ao local do trabalho. Um servidor assediado, ele pode desde ficar depressivo a se suicidar. Existem vários casos de suicídio que nasceram a partir do assédio moral no trabalho. E claro que um servidor que é assediado, ele produz menos, e estando mal consigo mesmo, ele vai mal em todos os campos, Carlos, inclusive no ambiente familiar. Né? Realmente um ato de consequências gravíssimas e que, infelizmente, hoje está em muita evidência, dado a quantidade de casos e uma coisa que eu quero abordar mais ao final, a questão do resultado dos julgamentos, que é muito comum que eles sejam extintos por falta de provas. A maioria dos servidores, eu estava vendo hoje pela manhã, consultando dados atualizados disso, de cada 10 servidores, 9 calam e não denunciam. Eu ia falar isso. É uma questão porque você fica com receio. Medo de ser mais perseguido. Normalmente, um servidor que está sendo assediado, quando começa, voltando um pouquinho ao conceito, para fechar o raciocínio, o assédio, quando é vertical, do gestor contra o servidor, que é o mais comum, ele normalmente é acompanhado do assédio horizontal entre servidores. Porque, veja, o servidor que está sendo perseguido, que está sendo humilhado pela chefia, está fragilizado. E os outros tendem a acompanhar o gestor. O superior. O superior. E aí você tem um duplo assédio, vertical e horizontal conjuntamente. Então, esse servidor vai sendo excluído, né? Ele vai sendo marginalizado. Então, assim, as consequências, não só no âmbito familiar, mas para o que nos interessa aqui dentro do serviço público, é a queda de produtividade. Potencializado pelo serviço público. O servidor assediado trabalha mal. E você tem lá como princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência é atacada duramente, porque esse servidor não vai produzir, né? Ele vai estar triste, ele não vai ter amor pelo que ele está fazendo. Então, o prejuízo para o serviço público é enorme. E repercussão para sua excelência, o público, a quem você destina o seu serviço. E o curioso, as pessoas tendem a raciocinar do seguinte modo: no setor privado, você não tem estabilidade. Então, seria, em tese, mais fácil se livrar do assédio, porque a estabilidade no setor público daria uma certa garantia para o servidor. Só que funciona ao contrário. A estabilidade, muitas vezes, Carlinhos, funciona como uma prisão, porque ele sabe que é submetido a uma avaliação de desempenho e que o gestor assediador vai lá baixar a nota dele nessa avaliação. Inclusive, isso é meio de prova que, junto com outras, pode contribuir para a defesa desse servidor que é perseguido, que é assediado pela chefia. Né? Existem vários meios, eu não vou antecipar, porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas o fato é que a maioria deles não se manifesta por medo de agravamento da situação de assédio, né? Não se manifesta por medo do gestor. Veja que o coração do assédio moral, seja no setor privado, seja no setor público, é o princípio da subordinação hierárquica. Qual o problema? A maioria dos gestores encara a subordinação hierárquica, a maioria não, perdão, muitos dos assediadores, comumente, encaram a subordinação hierárquica como uma superioridade entre seres humanos. E não há superioridade entre seres humanos. Esse princípio objetiva tão somente o direcionamento das atividades para uma melhor prestação do serviço público. É uma equipe trabalhando em conjunto para servir o povo. Essa é a função de qualquer órgão ou serviço público. E aí, esta confusão de conceitos, o gestor que se acha superior porque tem mais dinheiro, porque tem mais conhecimento ou porque goza de status, é o que corrompe e gera o assédio moral. Tu pode colocar o primeiro slide para eu trabalhar um pouquinho no que diz respeito às consequências gravíssimas e que as pessoas não tendem a perceber o assédio moral como algo que cause dor. Normalmente as pessoas acham que uma agressão, elas visualizam melhor uma agressão física porque ela checa a lesão.
Tem né? marcas. Tem marcas. Ocorre que o assédio moral também deixa marcas muito piores, porque elas não são visíveis. E São esses as danos, feridas que não estão aparentes. e esses danos psíquicos não trabalhados, não tratados, pode gerar uma série de questões de ordem emocional e psicológica graves. E você disse coisa que já resultou em Suicídios, suicídio. sim. Veja bem, essa autora, a Evelyn Lindley, trata desses aspectos fisiológicos do assédio moral. Diz ela, a humilhação aparenta ser mapeada no cérebro pelo mesmo mecanismo que decodifica dores físicas, emoções sociais como culpa, vergonha, orgulho, constrangimento, nojo e luxúria, são baseadas com exclusividade em um sistema de neurônios encontrados numa parte do cérebro chamado ínsula. Diz ela, isso é fantástico. Conexão social é uma necessidade tão básica quanto o ar, a água ou a comida. E como essas necessidades básicas, a falta de conexão social causa dor. O que é que o assédio provoca no servidor vítima? A quebra de conexão social. Então, ele literalmente sente dor. Veja que essa escritora é muito feliz em fazer essa associação do local que é decodificada as dores físicas no cérebro. É a mesma coisa, Carlos. Então, levar um tapa ou ser humilhado tem efeitos semelhantes. Eu diria que, dependendo da circunstância, a tapa é mais facilmente curável. Está ali, fez o ferido, você colocou algum remédio e logo vai sarar. E o que dizer de um servidor que é constantemente humilhado pelo seu gestor? Érica, uma coisa que eu tenho enxergado nessas nossas experiências é que temos o assédio moral, né, que você questiona no seu livro, está ali, uma luta perdida. E eu queria que você respondesse essa pergunta que você faz na capa do teu maravilhoso livro. E outra coisa que suscito aqui é que nós vemos muito, além do assédio moral, o assédio sexual também. As mulheres servidoras, enfim, e utilizam o poder para conquistar, para suprimir, sufocar as pessoas. Então, há uma distinção entre o assédio moral e o assédio sexual. Eu gostaria que você... E você, como criminalista, bem sabe disso, né, Carlinhos? Então, infelizmente, você falou das mulheres, fazer uma pequena parte, elas são disparadamente as maiores vítimas, tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. Pois bem, o assédio sexual, ele é crime, né? E está tipificado no Código Penal, artigo 216A, se eu não me equivoco, mas já a gente vai checar isso com mais precisão. O assédio moral ainda não é crime e as condutas são completamente diversas. Um bem jurídico tutelado é a dignidade sexual e o outro é a moral, a honra e a dignidade como bem jurídico. Você pode colocar aquele slide para a gente trabalhar com o conceito? Bom, pelo nosso ordenamento jurídico, o assédio sexual é a ação em que a vítima, que pode ser mulher ou homem, acaba sendo intimidada com incitações sexuais inoportunas. Esse é um conceito dessa autora, desembargadora do TRT da 11ª Região. Márcia Bessa. Isso. E o assédio sexual no nosso Código Penal, como eu falei, o 216A, tipifica a conduta como sendo constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Veja que é um dolo específico. Prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Nesse ponto aqui, duas diferenças, a questão da dignidade sexual, que eu falei há pouco, e enquanto no assédio sexual é necessária essa condição de superioridade e ascendência, no assédio moral não é necessário, tanto que há o assédio moral horizontal, que é entre colegas de trabalho. O assédio moral, por sua vez, para a gente fechar esse conceito,
Assédio, como eu falei, é sitiar, atacar, que é uma conduta que se manifesta normalmente gerando humilhação, perseguição ou constrangimento. E quando a gente pensa em moral, digamos que no conceito de Kant, imoral é tudo aquilo que não considere o homem, o ser humano, como um fim em si mesmo. E se eu penso em Hegel, o que seria uma conduta imoral? Eu fazer com você qualquer coisa que eu não fizesse comigo mesmo. Então, paute sua conduta, faça com o outro aquilo que você desejaria receber. E o que não é assim é imoral, né? Então, é uma questão que está muito ligada ao ser humano em concreto. Você não pode partir de um conceito de assédio de forma genérica, porque cada pessoa, se eu estou lidando, imagine, com um servidor público que trabalha numa empresa com pessoas que têm uma capacidade intelectual muito menor. E se eu estou num órgão público como um Tribunal Superior do Trabalho, eu não posso analisar o assédio desconsiderando as peculiaridades da vítima. Aí você poderia me perguntar, Carlos, e como é que o gestor vai saber? Ele não vai ficar muito seguro para saber se vai estar assediando ou não? Empatia. Coloque-se no lugar do outro. É claro, se eu estou falando para uma equipe de juristas, eu irei usar uma linguagem. Se eu estou falando para agricultores do campo, sem serem alfabetizados, eu vou usar outra linguagem. Eu tenho que me colocar no lugar da pessoa, assim como eu tenho que me colocar no local do assediado, para saber o que será ou não considerado assédio. Você volta o slide para mim, só para a gente concluir o raciocínio. Bom, eu estabeleci alguns tópicos para ficar mais clara a questão conceitual. O assédio moral, ele pode ser omissivo ou comissivo. Então, ele é praticado através de uma ação e também de uma não ação, uma omissão. Imagine um servidor que é constantemente ignorado pela chefia, desprezado. Ele não está fazendo nada aparentemente, mas o ato do desprezo e do ignorar pode configurar assédio moral, a depender da situação, a repetição e assim. A autoestima, inclusive, do próprio servidor, abalada, porque ele é ignorado, não delega funções, tarefas, ele fica relegado a... Essa questão é relevante, essa que você falou. Veja, como você vai conseguir conceituar o que é humilhar alguém? Perceba que se eu, como superior hierárquico, como gestor, coloco, isso é muito comum em desvio de função, tá? Eu coloco um servidor para fazer tarefas que estão muito além de sua capacidade. Ele não vai conseguir. E você sabe que ele não vai conseguir. E você sabe, ele vai se sentir rebaixado, humilhado. E se eu pego um servidor capacitadíssimo, imagine que tem um mestrado, um doutorado, e eu coloco ele para carimbar processo. Eu estou passando para ele uma atribuição que está muito aquém de suas possibilidades. Eu também estou humilhando. Ele está sendo subaproveitado. Então, é muito comum acontecer assédio dessa forma. Você passar atividades que você, como gestor, sabe que o servidor não vai alcançar a meta, e você passar atribuições para esse servidor que inutilizam sua capacidade intelectual. Ele também irá se sentir humilhado. Como você falou, desvio de função. Ou você dá tarefas que não são adequadas àquela pessoa, ou não dá tarefas. Ou não dá tarefas. Ou seja, existe um universo aí, né, de modalidades. E sabe o que acontece também? É muito com questões também físicas, de organização de setor. Exemplo, você tem um determinado setor em que todos os servidores têm na sua mesa e seu computador e trabalham com toda uma estrutura apropriada. Eu não estou falando de circunstâncias em que, claro, existe poucos recursos, e claro, a pessoa tem que dar o seu melhor e trabalhar bem, mesmo estando num local que não tem poucos recursos. Eu estou falando de uma situação de um local que tem recursos para todos, exceto para um determinado servidor. Olha, você tem mesa, você tem computador, mas você fica ali no cantinho. Trabalha aí com qualquer coisa. Não tem acesso ao mesmo computador, à mesma mesa, à mesma cadeira. Então, veja que a estrutura física, a depender do cenário em que se coloque, pode também configurar uma forma de perseguir e de diminuir aquele servidor. Isso é até humilhação, né? Claro. Ora, se todo mundo tem,
há históricos de julgamentos de tribunal que consideraram, de julgamentos desses casos de assédio, que consideraram, por exemplo, se assédio moral, todos os servidores estarem trabalhando em um determinado setor e um ser colocado para trabalhar no estacionamento, num local de guardar processo, de arquivo. Veja que o tratamento... Ele fica literalmente arquivado. É um tratamento díspare e injustificável, imotivado. Por outro lado, só uma pequena parte, é bom que se diga, todo caminho é uma via de mão dupla, né? Existe servidor ruim, tá? Existe servidor ruim. Por isso que quando um servidor que tem a capacidade de exercer um determinado cargo e não está cumprindo bem com o seu mistério. Então, se ele for repreendido, se ele for chamado a atenção, se ele tiver a sua atenção chamada pelo seu gestor, é justificável, existe um motivo para aquela crítica. Quando você pensa em crítica por si só, ela precisa ser reiterada e imotivada para que possa se analisar uma situação de assédio ou não. Então veja que eu estou sempre partindo, eu faço uma análise geral, mas é necessário que a gente pontue que cada caso é um caso que tem que ser analisado com as suas particularidades. Quem é o gestor e quem é o servidor. Os casos têm suas nuances, suas peculiaridades, suas características próprias. E me ocorreu aqui, Érica, exemplos nós vamos ter aqui diversos. Me ocorre também aquele servidor que é vigiado, excessivamente fiscalizado, sim, ele é posto à prova perfeito. todo o tempo todo. Tem o tempo de ir ao banheiro contado. Você Isso. acredita? Eu fiz um questionário nessa minha pesquisa. Ao final do livro, eu vou comentar num outro momento, ainda hoje, mas eu fiz uma pesquisa com 100 servidores para poder chegar às conclusões que eu cheguei nessa obra. E essa pesquisa concluiu que era muito comum que servidores que são assediados tenham seu tempo de fazer xixi controlado pela chefia. Suas necessidades, né? Olha, você vai, mas é tanto tempo. Isso não existe, né? Servidor que tenha controlado se está ligando, se não está ligando. Eu acho que é o seguinte, na medida em que existe uma atribuição... Um ambiente salubre. Um ambiente salubre adequado, você deve partir do pressuposto que o servidor vai dar o seu melhor. Você não pode esperar que ele faça o pior e, desde já, comece com uma fiscalização excessiva, tensionando o ambiente de trabalho e o próprio servidor, né? Eu acredito que os próprios princípios que regem a administração pública e o servidor que ingressa no concurso público faz por mérito. Ele quer aquele cargo, ele quer aquela função, ele vai se dedicar. É que também existe uma visão um pouco deturpada do servidor público por conta de um histórico que é muito bem lembrado e trabalhado por Raimundo Faoro, numa belíssima obra, o histórico do serviço público no Brasil. Então se confunde quem é o servidor que recebe um cargo por favor político com o servidor que ingressou no serviço público por mérito e por concurso público, né? E aí existe uma visão equivocada e feia do servidor público. Você já viu? Você fala, servidor público, vida boa, né? Existe um peso até na expressão como se fosse... Pejorativo. Pejorativo, como se todos tivessem uma vida mansa ou fossem aproveitadores. Isso tem origem na história do próprio serviço público no Brasil, né? E tem também o contrário, aquele que é efetivo, é concursado e tal, mas que tem preconceito com aquele que está ali comissionado. Esse aqui eu passarinho, eles passarão. É porque o que entra por um favor político, você tem duas categorias de quem entra no serviço público por favor político, né, sem o concurso. O que se mata e é ultra competente e aquele que bate ponto e vai para casa, né? Verdade. E por conta do que bate ponto e vai para casa e não faz nada, o servidor laranja, todos pagam. E acaba existindo uma visão equivocada do serviço público por conta de poucos, quando a maioria está se dedicando e está se empenhando. Macula todo um grupo, todo um agrupamento. Grupo, por conta de uns poucos, né? E hoje em dia, inclusive, é muito mais presente o assédio moral perante os servidores públicos que são concursados. Érica, uma pergunta que eu gostaria de te fazer. O que é que te motivou a escrever esse livro, hein? A falta de
estudos sobre o tema, talvez a falta de coragem de enfrentamento do tema, dentro do setor público. Porque aqui eu estou, digamos, até certo ponto, atacando esse gestor que tem poder político, econômico e ideológico. Quem é o assediador aqui? É o juiz de direito, é o procurador, é o promotor de justiça, é o governador, é o prefeito. Veja que são pessoas que têm poder, tríplice poder. Então, essas pessoas normalmente são temidas. E eu vi uma total carência de estudo abordando o tema dentro da seara pública, ainda à época do mestrado, que foi o que resultou na obra. Todo mundo sabe que existe, e todo mundo sabe, cala. Mas a pergunta que você disse, e silêncio. Imagine, de cada 10 servidores assediados, 9... Isso lhe causou indignação. Claro, porque eu via isso acontecer no serviço público. Eu vi casos de colegas depressivos, colegas que em silêncio, porque eles têm medo de serem ainda mais perseguidos. Então eles calam. E o pior, como existe um desconhecimento sobre como colher provas contra esse super assediador, eles sabem que é inócuo ir adiante. Por quê? Existe uma enorme dificuldade de prova e os julgamentos, a imensa maioria, por uma questão até de corporativismo, findam sem um resultado satisfatório. Falta de provas. Tem uma pergunta aqui do espectador. Por gentileza, se coloca aí. Então, a pergunta é, a conivência dos demais funcionários a respeito do assédio moral sofrido? Não é interessante também notar que as pessoas que estão no... Não, cortou, não sei. Que estão no mesmo nível do assediado, façam vistas grossas para o fato. Perfeita colocação. Eu falei há pouco, no começo do nosso bate-papo, que isso é extremamente comum. O que é que essa pessoa está abordando? O assédio moral horizontal ocorrendo juntamente com o vertical. O gestor humilhando, constrangendo um dado servidor. Os outros, com medo desse mesmo gestor, colocam-se do lado do assediador e ficam caladinhos, coniventes, como ela coloca. E nisso começa a acontecer também o assédio horizontal. Aquele servidor que está sendo perseguido, ele vai sendo marginalizado pelos próprios colegas. Isso é gravíssimo. E quando isso acontece, esse servidor assediado, ele fica na pior situação emocional, de trabalho e psíquica que você possa imaginar. Antes de entrarmos no setor público e setor privado, sobre a questão horizontal. A pessoa que sofre o assédio moral e tem no seu entorno a cumplicidade de pessoas que ou querem fustigar e potencializar isso para que a pessoa se retire ou a pessoa, enfim, entregue os pontos, jogue a toalha, renuncie à sua posição para se afastar voluntariamente, quer dizer, voluntariamente por coação moral irresistível e com isso oportunizar alguém que queira ocupar aquela função. A pessoa está ali pelos próprios colegas, tendo a cumplicidade, e a pergunta foi bem interessante, agradecemos a pergunta da espectadora que está nos assistindo e prestigiando esse belíssimo depoimento da professora Érica. Então o canal Livros e Ideias da Drica, né? Foi ela que fez a pergunta, Certo. Muito pertinente a pergunta. Eu vou, inclusive, pedir licença ao professor para continuar, né, na explicação. Por favor, Érica, fica à vontade. Veja, Carlos, existem vários estudos, né, sobre as personalidades daquele que se coloca como agressor e do que se posiciona como vítima, né? Tem uma autora chamada Karen Horney que trata das personalidades neuróticas, né? E normalmente esse agressor,
esse assediador é uma pessoa que tem problemas, né, de ordem psíquica. Tem a personalidade que ela chama de perversa. Mesmo porque, quando se fala em assédio, fala-se em violência. Onde há violência, há falta de amor. Como falar de amor em serviço público? Claro que temos que falar de amor em serviço público, né? Se você imagina um órgão funcionando com eficiência, você tem uma equipe trabalhando em conjunto, espera-se que seja assim, uma equipe trabalhando em conjunto em prol da comunidade, para servir bem ao povo. E a situação de assédio corrompe isso, afasta, é uma situação de desamor. Esse perverso assediador que passa a humilhar, constranger e assediar um servidor específico, ocorre muito em circunstâncias de destaque do servidor. Como assim, Érica? Esse servidor assediado possivelmente é muito competente, o que pode gerar certa inveja do próprio gestor. Então ele passa a querer diminuir. Opa, eu quero brilhar sozinho. Isso é uma das circunstâncias, tá? E aí o que ocorre? Ele se sente ofuscado. Ele tem uma dificuldade de ordem psíquica, porque uma pessoa que segura de si não vai perseguir, se sentir ofuscado pelo brilho do outro, brilhe junto, né? Então, veja que esse gestor perverso, essa circunstância que eu estou desenhando para a gente compreender esse cenário da pergunta de quem estava nos ouvindo, é um cenário em que temos um servidor com destaque, possivelmente ele pode ter uma função de confiança, alcançou por mérito, e é o que acontece, ele pode ter ou não, tá? Ele começa a ser assediado. Os demais, caso exista a função de confiança, desejam aquela função. Então, de forma mesquinha e pouco inteligente, eu vou explicar por quê, passam a assediar de forma horizontal, perseguir, apartar o colega. Tem uma festinha, chama todo mundo, mas não chama fulano. Vamos conversar aqui, uma reunião, mas está fora fulano. Então, veja, excluindo, exato. E aí intensifica o dano que sofre o assediado. Por que eu digo de forma pouco inteligente? Perceba, os servidores públicos, unidos, eles são mais fortes. O gestor que faz isso, de certa forma, o que é que ele está provocando? Uma cisão. Ele está enfraquecendo a equipe. Por que é pouco inteligente? Ora, o servidor é o seu colega de trabalho, é seu parceiro. Então fica até o alerta, não façam isso. Por isso você fala de amor, né? Não sejam coniventes. Comunhão, claro. unidade. Como não? Porque o assediado é um, mas pode ser você depois. Eu sou você amanhã. Não faça com o outro aquele que você falava. O que você não quer que faça você consigo. Você sempre se coloque no lugar da pessoa. Há uma obra belíssima de Martin Buber, Eu, Tu, que ele fala de dois tipos de relação, o eu, tu e o eu, isso. No eu, tu, eu me abro para o diálogo e para a comunhão. Ora, isso tem que existir dentro do trabalho para que ele seja eficiente. Na relação eu, isso, existe uma coisificação, uma objetificação. O outro não é um fim em si mesmo, o que fere lá a ideia kantiana. Ele é instrumento de trabalho. E não pode ser assim. O seu colega, se você tem ciência de que ele está sendo assediado, tudo bem, se você não tem coragem de ajudá-lo, ou se você sente medo, não agrave a situação, né? Não agrave a situação, porque isso gera um prejuízo, não é para o servidor, isso é uma visão muito micro. O prejuízo não é só para o servidor. É pequena, né? Não é para o servidor que está sendo assediado, não é um prejuízo que vai para o setor em si, é para o órgão público como um todo, pela queda de produtividade. O que lá na frente prejudica todos. É uma situação de desamor, como toda violência. Né? Então é muito grave. Essa pergunta foi excelente, porque aborda o mais comum em situações de assédio. A perseguição, o apartamento, a marginalização pelos próprios colegas daquele que já está sofrendo um assédio, porque deu o azar de ter uma chefia com personalidade perversa. Verdade. Vamos seguir agora ao tema? Vamos agora. Acho que ficou maravilhoso esse seu pensamento, esse seu raciocínio, essa sua conclusão
sobre esse tema tão interessante trazido pela nossa espectadora. Então, temos Os slides lá, o assédio entre o setor público e privado. Eu gostaria que colocasse o slide, por favor. Isso. Vamos fazer uma distinção que é muito... Você foi para Norberto Bobbio ali? Sim, sim. Vamos fazer uma distinção que é muito pertinente, que é o seguinte: enquanto no setor privado o que está mais em evidência quando ocorre assédio é aquela exigência cruel por produtividade. Imagina um bancário, né? É muito visível na supercarga horária de um bancário o que se cobra dele, que é desumano muitas vezes. Mas o foco é produtividade. Qual o porquê da falta de pesquisas no setor público? Qual é a gravidade maior do assédio no setor público? É justamente você ter do lado do opressor o próprio Estado. Segundo Bobbio, né, tratando sobre o poder, quando você tem o Estado como assediador, você tem aquele que detém o poder econômico, dinheiro, né? Óbvio, os salários no setor público são muito bons, são elevados. Então, quando você imagina um juiz, ele tem uma excelente qualidade de vida, assim também o procurador, o defensor público, o promotor e assim sucessivamente. Ele tem o aparato estatal pela possibilidade de uso da força, que é o poder político, e ele detém o conhecimento, que é o poder ideológico. Ou seja, ele tem 3 armas ele conjugadas. Quando você tem a figura do gestor público assediador, ele tem um superpoder. E se esse gestor não é ético, não é humano e age com desamor, se ele tem essa personalidade perversa, isso é perigosíssimo. E, digamos, você tem um gigante contra um pequeno. E qual é o maior problema? Veja que uma pessoa que detém conhecimento não vai facilmente constituir prova contra si mesmo. Ele vai saber assediar. Vai saber manipular esses instrumentos a serviço dos seus interesses. Ele vai saber como, por exemplo, humilhar, constranger, perseguir um servidor sem deixar rastros. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento, ele ingressou num concurso público, provas que normalmente exigem muito, né, daquele que é aprovado. Ele tem o estado de suporte, o uso da força, né, e ele tem poder econômico. Você imagine, é um gigante contra um pequeno. É. E aí justifica-se e entende-se o porquê. O silêncio. O silêncio, porque o Tá medo. Sufocado. E o que é curioso, tanto menor. Que amedronta, né? Você Claro. com esse montante de... Contra quem eu estou lutando? Eu estou lutando contra o chefe de uma empresa de sapatos, que eu posso, tudo bem, perder meu emprego aqui, eu sou seletista, isso no setor privado, tá? Eu vou perder meu emprego aqui, ele vai me colocar para fora, mas eu vou conseguir outro emprego. Ou eu estou lutando contra o próprio Estado, é diferente, né? Existe um peso maior, até pelo que está em torno da figura do Estado, né? Como você está me recordando, desculpa, eu tenho um grande amigo, você chegou a conhecê-lo, veio do Rio de Janeiro, e ele foi vítima. Não tivemos a oportunidade de abordar com ele esse assunto, ele saiu dessa empresa e o assédio era direto, assim, tipo, reunião de trabalho, empresa privada. Sim. Então, nesses tempos pandêmicos, telepresencial. Então está lá, com aquela cúpula, com os diretores, mas e o chefe, o CEO da empresa, destratando, humilhando, dizendo coisas com ele. E todos testemunhando aquilo ali. E ainda assim, e a mulher aos prantos, a mulher dele assistindo, estava na sala, estava em casa, e nessa conversa, isso repetidamente acontecia isso. E teve que sair. Claro. Inclusive passou apuros em função desse tipo de direta, de humilhação direta, afrontosa. E
Por outro lado, você tem a necessidade econômica, Sim. a questão Você acaba se submetendo porque você precisa, a necessidade. Da mesma forma, embora você tenha, suponhamos, com o triênio você adquire uma certa estabilidade no serviço público, e aí você tem que conviver obrigatoriamente com esse tipo de situação, com esse superpoder, como você citou o Bobbio lá, e aí, com essa diferença que você falou, o privado eu posso sair, eu vou passar necessidade, eu vou Claro, pegar um mas... pouco do meu recurso, mas eu vou me livrar disso, eu não consigo conviver Mas com aquele isso. que lutou por anos para ingressar num cargo público, Perfeito. fez N provas, 1, 2, 3 fracassos, de Estudou repente anos a fio. entra naquele cargo tão almejado para ter uma estabilidade, ele simplesmente vai se ver tolhido daquilo porque teve coragem de enfrentar, porque ele será perseguido. E é instigante, é fascinante esse tema, porque paira uma nuvem cinzenta sobre essa temática, e nós estamos aqui nesse debate tão salutar quanto gratificante. E a professora Érica agora perguntaria as consequências desse assédio, o resultado desse assédio, os efeitos desse assédio, né, que imagino. Infelizmente, agora chegando um pouco no nosso cenário pandêmico, infelizmente o tema assédio foi agravado. Né? Eu ia até perguntar isso, sabia? Foi agravado. Até pelo estresse, o tensionamento, a pressão da mídia, tudo que a gente está vivendo, né, de caos social, caos político, caos de princípios que dizem respeito à dignidade humana. Né? A gente vem acompanhando uma deteriorização das relações humanas. E o reflexo disso feminicídio e outras coisas o também, assédio né? moral. Assédio moral. Isso é o reflexo, o sexual. Né? Sexual também. Os crimes contra a dignidade sexual, que aí se a gente entra no campo do assédio moral conjugal, houve um agravamento gritante. Muito. Né? Pela Verdade. Convivência mais presente pós-pandemia, né? Durante o nosso atual cenário pandêmico. Né? Neste aspecto, no que diz respeito a efeitos do assédio moral, como eu já havia mencionado, a administração pública, o setor público, ele é pautado por princípios administrativos expressos e implícitos. No 37 da Constituição, nós temos que o poder público deve agir dentro da legalidade. Por excelência, aquele que faz a lei, aquele que aplica a lei, tem que cumprir a lei, né? Entre esses princípios não expressos, no caso implícito, está a urbanidade, a educação, é o bom trato para com o outro, que é uma via de mão dupla, né? O gestor tem que ser educado com o servidor e vice-versa. É a questão da subordinação hierárquica que é muito confundida, né? Ora, você é meu subordinado, significa que eu tenho a possibilidade como gestor de direcionar a atividade para melhor servir o público e você deve cumprir com as tarefas. Não é superioridade entre seres humanos. Eu não sou melhor do que você porque eu sou o seu chefe. E isso é muito confundido. Muito. Além da legalidade como princípio expresso, nós temos a impessoalidade. Você imagine, eu não posso pessoalizar uma relação dentro do setor público, eu tenho que ser impessoal, eu tenho que tudo que eu fizer voltar-se para o melhor servir naquilo que a atividade se propõe. Né? O interesse público, só pena ser desvio de finalidade, né? Eu tenho a moralidade, né, no coração aí dessas relações que se aplicam a terceiros e se aplicam dentro do setor público. Eu tenho a publicidade. Não existe nada às escondidas, portais de transparência, tudo é checado, tudo é conferível, tudo é monitorável. E eu tenho o princípio mais abalado pelo assédio moral, que é o princípio da eficiência. Veja que, a mim, Carlos, é de difícil compreensão como um gestor público possa assediar um servidor. E isso gera um desserviço à comunidade, ao interesse público,
à sociedade, aos concidadãos que necessitam daquele tipo de atividade. E muito importante você abordar esse tema, porque é um retrato fidelíssimo daquilo que nós vemos no nosso cotidiano. Isso. E está corrompendo tudo. Perceba que corrompe o trabalho, fazendo ruir o princípio da eficiência. Esse mesmo servidor tem um lar. Ele mal no trabalho, sendo assediado, isso vai chegar dentro de casa. Com Ele não certeza. vai estar feliz, o que vai desagregar possivelmente também sua relação doméstica. E o que também é absolutamente incoerente, essa questão do assediador que se utiliza, que se sente melhor, superior por deter conhecimento, porque é absolutamente incoerente. Veja que quanto mais conhecimento, mais humildade. A arrogância é a irmã gêmea da ignorância. Né? Então, se você imagina que um gestor chegou a um determinado cargo público, você espera o quê? Ele conhece muito, ele estudou muito. Então, ele deve saber, como princípio base, Está respeitar, preparado para ocupar claro, aquilo ali. e respeitar o outro. Ele não deve ser líder pelo medo, mas pelo respeito. E geralmente é pela opressão, né? É o direito da força e não a força do seu E quando direito. a gente sabe que um verdadeiro líder, Carlinhos, ele obtém respeito pelo exemplo de conduta. Muito O que bem. parte pela dignidade da pessoa humana, pelo respeito ao outro. É como você imaginar que alguém que detém o poder econômico, portanto, ele conhece, ele teria em tese sabedoria, faça algo desse tipo. O que dizer também e o que não dizer da pobreza de espírito daquele que acha que porque tem dinheiro e um maior poder econômico pode diminuir ou humilhar o outro, quando o outro é o seu parceiro. Ora, é o mesmo ambiente de trabalho. É um remar juntos, sabe? É como se o serviço público fosse um grande barco. Vamos lá, somos uma equipe de igual para igual, mas tem um lá guiando. Ó, vamos nessa direção, é o gestor. Mas está todo mundo remando. Se falha uma força dessa, o barco inteiro vai mais devagar. O serviço público inteiro é prejudicado. Vamos agora para os slides. Vamos. Bom, a gente tratou, né, da questão do princípio que é mais afetado, que é o da eficiência. E vamos, então, à questão dos meios de prova e os julgamentos da improcedência por faltas de prova e a conclusão do estudo e que resultou neste livro aqui, né? O nosso encerramento vai ser o porquê da obra. Veja que o título é Os Servidores Públicos e o Assédio Moral, uma luta perdida, porque essa é a sensação de todos os servidores públicos. E eu aproveito para homenagear a todos os servidores públicos, e especialmente a ideia era ser voz daqueles que já calaram pela condição de assédio. A colocação de ser uma luta perdida é justamente pela dificuldade que esse servidor assediado tem de obter provas contra esse gestor. E o que é que o livro propõe? No último capítulo, eu fiz todo o estudo que eu fiz em um dos fóruns da Paraíba. Perceba que eu não citei qual fórum. A pedido dos servidores, por medo de serem identificados. Na pesquisa que eu fiz, com perguntas abertas e fechadas, nenhum se identificou. E eu deixei muito à vontade. Né? Eu entrevistei 100 servidores e, pasme, Carlinhos, dos 100, 40 sofriam assédio. Isso é 40%. E tiveram coragem, assim, pelo menos, mesmo omitindo, mas de reverberar isso, de responderam, mas isso. responderam o questionário, Já condicionado, todos eles, especialmente os 40 assediados, me fizeram prometê-los, olha, não digo qual fórum, daqui da Paraíba, e veja que eu saí de um estado para outro para fazer a pesquisa. Né? Ainda teve esse distanciamento do objeto para uma maior neutralidade e até proteção minha. Os que responderam exigiram que eu não identificasse o fórum, não colocaram nome, mas foram enfáticos no sentido de que, olha, revelar e dizer, nós não temos força para lutar e não conseguimos obter provas para demonstrar esse assédio. Porque quando você vê
casos surgirem nos tribunais, Carlinhos, isso é a ponta do iceberg. É aquele que já não aguenta mais, que está na última fase de depressão. Então, Exauriu. assim, ele está disposto, inclusive, a perder o cargo. Porque o que é você mover uma ação judicial, ela é pública. Todos vão conhecer o que está acontecendo. Então, ou você vai muito bem munido de provas, que é o que eu trago nesse livro, é um instrumento para os servidores terem como se defender, ou se você não for muito bem munido de provas, o seu julgamento não terá nenhum resultado, porque ou ele vai ser extinto por alguma nulidade, alguma coisa, porque Alguma não teve um filigrana jurídica resultado, vai ser criada para... ou é improcedente, porque não há nenhuma prova contra o seu gestor. Mas é o que trago nessa obra. Existem vários meios dos servidores se protegerem, desde gravações, né? Anotações, fotos, por que não? Eu não posso gravar? Claro que você pode. Você está exercendo sua legítima defesa, você está sendo vítima, a depender da circunstância, muitas vezes, se mulher é acompanhado o assédio sexual do moral, então assim, você está agindo em legítima defesa. Então tem muitas formas e eu dou todo o passo a passo de como os servidores devem proceder. Alternativas para eles alternativas para que eles saiam. Desse sufocamento. Exato. E uma observação para a gente fechar esse raciocínio e até nosso bate-papo, é lamentável perceber que dentre esses 40% dos que sofrem assédio, a maioria é mulher e é técnico e não analista. O que significa isso? Quanto menor, em tese, tá? Não é porque eu tenho um cargo de técnico que eu tenho um conhecimento jurídico menor do que um analista. Inclusive tem técnicos que são muito mais capacitados. Isso aí, não existe uma regra para isso, tá? Isso depende da dedicação pessoal de cada um. Mas como uma observação geral, entre os técnicos era muito mais comum se observar o assédio. E entre as mulheres. Então existe um público específico que é perseguido por excelência. Infelizmente, considera-se aí a menor capacidade. E tem todo o sentido. Veja que o gestor que conhece o direito vai temer mais, talvez, alguém que ele considere mais capacitado intelectualmente do que um menos capacitado intelectualmente. Fortíssimo também o assédio entre os comissionados, porque esses são os que trabalham, na maioria das vezes, são muito explorados pelo favor político. Érica, eu quero... Que pena que nosso tempo esgota. E eu desde já solicito a você uma nova oportunidade de nós tabularmos essa conversa, esse diálogo tão enriquecedor. A palavra aqui de ordem é gratidão a você, em nome do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em nome da Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, em meu nome pessoal como seu admirador e amigo. E gratidão, acho que toda a sociedade, os servidores públicos do Brasil, por você apontar alternativas e jogar luzes sobre esse problema tão grave, tão complexo, tão difícil, mas que existem saídas e não é uma luta perdida. Não sintam medo. Eu acho que isso é muito relevante. Não sintam medo, porque você lutar pela sua dignidade é algo que deve ser perene, independente da circunstância e do local. Obrigado, Érica. Você fica à vontade para você... Eu quero agradecer ao Tribunal de Contas, a você, meu amigo, e também a admiração é recíproca. Obrigado, e querida. quero prestar uma homenagem a todos os servidores públicos, parabenizando vocês e tentando fazer um pouco a minha parte em ser voz para aqueles que sofrem assédio. Eu acompanhei vários casos e sei qual é o tamanho da dor. E eu quero dizer para todos vocês que não é uma luta perdida, há formas de livrar-se disso e de tornar o seu trabalho tão gratificante quanto você desejou quando se submeteu a um concurso público. Muito obrigado, Carlinhos. Obrigado, querida. Recomendo a aquisição dessa obra maravilhosa, sucesso. E também inscreva-se no nosso canal, está aberto aí para vocês participarem. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigado pela atenção dispensada.
Obrigado.